Você sabe o que são correspondentes bancários? Não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você o que é esse serviço oferecido e como ele funciona. Eu sou Larissa Pacheco, advogada, e o meu intuito aqui é deixar você, consumidor, sempre informado sobre os seus direitos. Então já se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e deixa nos comentários dicas, sugestões, que isso é muito útil. Os correspondentes bancários são empresas ou instituições que prestam serviços financeiros em nome do banco, como a abertura de contas, recebimento de pagamentos e empréstimos. Embora o correspondente bancário seja uma opção mais fácil e conveniente para muitos, no caso, é importante lembrar que o correspondente bancário também está sujeito à legislação do consumidor e deve respeitar os direitos dos mesmos. Caso o consumidor tenha problema ao utilizar os serviços de um correspondente bancário, ele tem o direito de buscar soluções junto à empresa responsável. E caso não seja encontrada uma solução satisfatória, o mesmo poderá recorrer aos outros órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo à justiça. Um dos direitos mais importantes em relação aos correspondentes bancários é o direito de receber a informação clara e precisa sobre os serviços oferecidos, as taxas de juros, tarifas cobradas e as condições de uso. A empresa deve disponibilizar todas essas informações de fácil acesso e compreensão, seja em sua rede física, em seus sites ou aplicativo. Além disso, o consumidor tem o direito de receber um tratamento adequado e respeitoso dos funcionários da empresa. Isso inclui receber instruções sobre como utilizar os serviços de forma correta e segura e lidar com as dúvidas e reclamações de maneira rápida e eficiente. Caso o consumidor tenha problemas ao utilizar os serviços de correspondência bancária, ele deve buscar soluções junto à empresa responsável, e isso poderá ser feito por meio dos canais de atendimento da empresa, como telefone, chat ou atendimento presencial. Caso a empresa não resolva satisfatoriamente o problema, o consumidor pode recorrer a outros meios de defesa do consumidor, como o PROCON ou órgãos de defesa do consumidor de sua cidade ou estado. Essas agências têm o poder de mediar as disputas entre as empresas e os consumidores e impor multas e outras sanções se uma empresa for considerada culpada por um problema existente. Em casos mais graves, o consumidor poderá recorrer à justiça para buscar a solução do seu problema. Nesses casos, é importante que o consumidor tenha evidências dos problemas ocorridos e que tentou resolver junto à empresa responsável, como comprovante de pagamento, gravações das conversas e outros documentos que entenda necessário. É importante lembrar que, assim como outros serviços financeiros, os correspondentes bancários também estão sujeitos à legislação de defesa do consumidor, como a Lei de Defesa do Consumidor e as diretrizes do Banco Central. Essas normas estabelecem os direitos e as responsabilidades das empresas e consumidores e devem ser seguidos por todas as partes envolvidas. O correspondente bancário é uma opção conveniente e muito acessível para os consumidores, mas é importante que os consumidores conheçam seus direitos e saibam o que fazer se surgir problemas ao utilizar esses serviços. Em situações problemáticas, o consumidor deve sempre buscar uma solução junto à empresa e utilizar outras proteções ao consumidor ou meios legais caso não seja encontrada uma solução satisfatória. É importante que as empresas atuem como correspondentes bancários, sempre respeitando os direitos do consumidor e ofereçam um serviço de qualidade, transparência e eficiência. Os maiores problemas que os consumidores enfrentam com os correspondentes bancários são as tarifas de juros absurdas, a demora na concessão de empréstimo e recebimento de pagamentos. Além disso, muitos consumidores relatam ainda uma dificuldade em cancelar serviços ou obter informações precisas sobre termos de uso. Caso você, consumidor, tenha sido vítima e tenha pago um valor indevido, é direito exigir a devolução dos valores imediatamente e, além disso, caso seja necessário, a condenação em danos morais e materiais. Em relação à concessão de empréstimo, o consumidor pode exigir a devolução do valor pago e a indenização pelos danos causados. É importante lembrar ainda que a empresa é responsável pelos serviços de correspondência
bancária e, no caso, é responsável em conjunto com o banco representado. Ou seja, em caso de problema ou irregularidade, a empresa poderá ser responsabilizada junto com o banco. Portanto, é muito importante que as empresas acompanhem de perto as atividades dos seus correspondentes bancários para que os mesmos respeitem os direitos dos consumidores. O consumidor que utiliza o serviço de um correspondente bancário tem os direitos garantidos pela legislação consumerista, devendo exigir o respeito desses direitos por parte das empresas responsáveis. E caso surjam problemas, o consumidor deve sempre buscar uma solução junto à empresa e, caso necessário, recorrer a outros meios de defesa. Bom, pessoal, era esse o conteúdo que eu queria trazer hoje para vocês. Eu espero que ele seja útil. E deixa aqui nos comentários se você já teve algum problema com o correspondente bancário, como solucionou, e deixe também dicas para os próximos vídeos.